Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje o Evangelho não está sendo ao vivo, mas é um prazer estar com você. Sou o pastor Edson Cortaz Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, e é um prazer estar contigo, uma alegria muito grande poder ministrar na sua vida essa palavra de Deus hoje, amém? Hoje, dia 16 de dezembro de 2023, sábado da segunda semana do Advento. Amanhã começa a nossa caminhada, né? Amanhã começa a nossa caminhada para o Natal de Jesus. Então, o Advento até o dia 16, nós falamos da segunda vinda de Cristo. Do dia 17 ao 25, da primeira vinda de Cristo. Esses 9 dias, até a história da igreja cristã chama de novena, né? Esses 9 dias são 9 dias que nos preparam para o Natal do Senhor, não é? E o Natal do Senhor é um culto que nós realizamos a Jesus. Quem sabe esse ano você vai passar sozinho em casa, vai fazer um grande Natal porque ele é culto a Jesus, ou vai passar com a família, não tem importância. Faça o seu culto a Jesus, porque Natal não é comida, não é família reunida, não é castanha, não, Natal é culto ao Senhor Jesus Cristo que nasceu. É a nossa grande doutrina da encarnação do Verbo. Jesus nasceu realmente, Jesus veio em carne sim, glória a Deus por isso. Amado, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, assista esse vídeo com alguém. Vamos estar enviando a palavra do Senhor. O evangelho de hoje é Mateus 17, do 10 ao 13. Mateus 17, 10 ao 13. O contexto é a transfiguração do Senhor. O Senhor subiu no monte da transfiguração, foi transfigurado. Quando Jesus está descendo, o versículo 9 diz assim: e descendo eles do monte, ordenou Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Aí entra o evangelho de hoje, que é do versículo 10 ao 13 de Mateus 17, que diz: mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Não é? Por que os escribas dizem isso? Que é necessário que o Elias, não é? O Elias venha primeiro, como está lá em Malaquias 4, versículo 5. E aí, amado, a palavra de Deus diz: então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Elias virá e restaurará todas as coisas, como diz Malaquias, não é, que nós vimos lá, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Elias virá e restaurará todas as coisas. Vamos ver Malaquias 4, 5, não é, o que está escrito? Logo antes de Mateus, é só voltar aqui um pouquinho, ó. Malaquias 4, 5 diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o penúltimo versículo do Antigo Testamento promete que Elias viria, né? E os escribas pregavam isso. E aí os discípulos perguntam: por que diz os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Resposta é porque está escrita, a promessa tem que se cumprir. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. Essa é a palavra do Senhor? Graças a Deus.
Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo evangelho do dia, pela noite que tivemos, por esse santo dia de sábado, Pai. Sábado da segunda semana do Advento. Agora, Pai, fale conosco nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, é interessante que os escribas, as autoridades religiosas de Israel perderam a grande oportunidade de receber o Elias, que é o João Batista, veio na mesma unção, não é o Elias reencarnado, nada disso, mas é a unção. Perdeu a unção de Elias que estava na vida de João e perdeu também a oportunidade de receber Jesus. No versículo 11, então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, perderam a oportunidade. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram, maltrataram João, e assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Maltrataram João, vão maltratar Jesus? Ou seja, perderam a oportunidade. A pergunta que eu faço é: como não perder as oportunidades espirituais? Como? Como não perder as oportunidades espirituais? Então vou deixar duas palavrinhas para você. Esse vídeo vai ser mais breve. Primeira palavra, reconheça. A palavra reconhecimento. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Amado, o João estava na unção de Elias. O próprio Jesus é o Deus encarnado, é o Messias, e não reconheceram. Isso significa, amado, que Deus pode estar fazendo uma grande obra, o Espírito pode estar operando tremendamente e a gente simplesmente não reconhece. Não reconhece seu poder, não reconhece sua grandeza, não reconhece suas maravilhas. É um problema muito sério isso. Nós precisamos reconhecer, não é? Reconhecer o mover de Deus, reconhecer a voz de Deus, reconhecer as oportunidades de Deus, reconhecer a direção que Deus está nos dando. Imagina, amados, todos eles dizendo: um dia Elias virá e restaurará todas as coisas. Um dia Elias virá para se cumprir Malaquias, que foi profetizado lá em Malaquias 4, versículo 5, né? Um dia esse Elias virá. Elias veio e não o reconheceram. Um dia o Messias virá. O Messias veio e não o reconheceram. O próprio Senhor Jesus, quando nasce em Belém, são magos do Oriente. Nós não sabemos se eram magos religiosos, frutos daqueles hebreus, dos judeus que foram levados para a Babilônia, ou não. Ou eram ímpios mesmo, que se converteram e reconheceram Jesus nascendo, o rei dos judeus. Os próprios pastores do campo reconhecem e vão lá adorar Jesus por causa do anjo. Mas nem Herodes, nem os escribas reconhecem. Pelo contrário, Herodes manda matar a criança. Amado, eu tenho que reconhecer, perceber, reconhecer, aleluia, o mover que Deus tem para a minha vida hoje, o sinal que Deus tem para a minha vida hoje, a fala que Deus tem para a minha vida hoje e para a minha igreja. Querido, nós estamos vivendo ainda aqui em nossa igreja após pandemia. Sabia que muitas famílias ainda não voltaram para a igreja? Não é? Temos dificuldades. A igreja ainda não voltou àquele número de frequência que tinha antes. Mas eu reconheço, eu quero reconhecer o que Deus está falando apesar de tudo isso.
reconhecer a voz do Senhor, reconhecer o mover do Espírito, reconhecer que Deus fala comigo mesmo nos momentos difíceis, gente. Guarda uma frase que eu ouvi certa vez. Deus está mais disposto a mudar minha vida do que mudar minhas circunstâncias. E muitas vezes, para mudar minha vida, Ele permite circunstâncias dolorosas. Então eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor, eu espero no Senhor e eu reconheço, e eu quero reconhecer o mover de Deus para esse dia. Primeira palavra é reconheça. A Bíblia diz que não reconhecer. A segunda palavra é compreenda. Os discípulos que perguntam, né? Eles estão descendo do monte, tá? Na realidade, ali só está Pedro, Tiago e João, e eles perguntam, por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Aí Jesus explicou, e a Bíblia diz, né? Então os discípulos entenderam, compreenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Uma única vez Jesus falou, e eles entenderam e compreenderam. Quantas vezes Deus tem que falar para a gente compreender, hein? Você lembra? Um dia Deus estava conversando com uma pessoa, ela estava tão interessada em outras conversas que ela não percebeu. Eu tive que falar 3 vezes para ela saber o que eu estava falando. Quantas vezes Deus tem que falar com a gente para a gente compreender? O certo é na primeira. Eu achei lindo, porque os discípulos entenderam o que eles falaram a respeito de João Batista. Quem é o Elias que ia vir? É o João Batista. Por quê? Reencarnou? Não. Ele está na unção de Elias, né? E a Bíblia diz, irmãos e irmãs, que Jesus explica e eles entendem, eles compreendem. Querido, nós precisamos também compreender as coisas de Deus. O que Deus está falando comigo. Eu não quero apenas ouvir, eu quero compreender. Os religiosos judeus não reconheceram e os discípulos compreenderam, entenderam. Querido, talvez a sua mente agora está no problema que surgiu, na enfermidade que apareceu, no problema financeiro que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um tumulto terrível hoje. Você diz, Senhor, eu não estou compreendendo. Amado, deixa o Espírito Santo falar contigo. E você vai entender, aleluia, o que Ele quer para você. Tem situações que nós não entendemos mesmo, né? Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, Pedro não queria que Jesus lavasse seus pés, né? E aí Jesus falou assim para Pedro, Pedro, o que eu faço, você não entende agora, entenderás depois. Tem coisa que Deus faz que nós não entendemos. Mas não é para você murmurar, ficar chateado, fazer aquele rostinho de criança birrada. Não. Descansa no Senhor, querido. Descansa no Senhor e compreenda que mesmo você não compreendendo mentalmente, Deus está no controle de tudo, cuidando de tudo, zelando por todas as coisas. Então, amados, os escribas, fariseus, saduceus, eles perderam a oportunidade. Não reconheceram João Batista, que era o Elias, e não reconheceram Jesus. Maltrataram João Batista e maltrataram Jesus. Não é? Como aproveitar a oportunidade? Reconhecer. Reconhecer Deus mexendo, falando, agindo na sua vida. E compreender o que Ele quer para a tua história. Compreender o que Ele está ensinando. Compreender a sua direção. Amado, Deus está nessa manhã abrindo o teu entendimento para o Natal de Jesus. Talvez esse ano você vai ter um Natal mais diferente de todos. Porque o seu coração vai abrir e você vai compreender. Amém? Você vai compreender.
compreender que Jesus te ama, compreender que Jesus nasceu para você. Se só estivesse um pecador aqui na terra, só um pecador, ainda assim Jesus morreria, viria ao mundo. Querido, que coisa linda essa palavra. Que você possa reconhecer Jesus nesse Natal e compreender a mensagem dele nesse Natal. Não perca a oportunidade, não perca. Essa geração de Jesus perdeu a oportunidade. Não perca a oportunidade. Fica com Cristo. Com Jesus você é mais do que vencedor. Amém? Quem recebe essa palavra? Escreve aí assim embaixo no comentário. Eu recebo essa palavra. Todos vocês que estão assistindo agora essa palavra, por favor, um pedido que eu faço. Escreva aí embaixo. Eu recebo essa palavra na minha vida. Em nome de Jesus. Vamos orar então pela nossa família, pelos enfermos, pelo nosso sustento, pela igreja do Senhor e pelo mundo que sofre. Sempre vigiando com ações de graças. Senhor, nós te agradecemos pela semana que termina agora, hoje. Te agradecemos pelo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, agora o sábado, esse Shabat. Pedimos a Deus que nos dê um santo e abençoado domingo, quando começaremos esses 9 dias para o Natal do Senhor. Prepara o nosso coração. Nós queremos realmente reconhecer e compreender. Agora, Deus, colocamos nossa família, colocamos todos os enfermos, abençoa a Lu que operou. Pai, colocamos nas tuas mãos em nome de Jesus, Senhor amado. Deus maravilhoso e santo, nossa vida financeira, venha suprir nossas necessidades, venha entrar com recursos, Pai. Deus abençoe também nossa santa igreja, Deus, que a igreja continue cumprindo a sua missão e abençoe em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus esse mundo que sofre. Nós oramos, oração o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus.